A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ouve a palavra de Deus, inclina os teus ouvidos, abre teu coração e toma posse desta palavra de todo o teu coração. Estou com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Ouve atentamente do começo ao fim, inclina os teus ouvidos, abre teu coração e toma posse desta palavra. Está escrito, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Laodiceia é uma cidade, e nessa cidade existia uma igreja. E o Senhor Jesus Cristo, depois de morto e ressuscitado, e à destra do Pai, ele ditou essas palavras para o apóstolo João. João já estava na velhice. E o Senhor Jesus Cristo pediu para escrever esta carta e enviar para o anjo da igreja, que é o pastor, o homem que está diante daquele trabalho, da obra de Deus, naquele lugar. O Senhor Jesus Cristo ditava as palavras e João escrevia para o anjo da igreja. Como está escrito, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é o Senhor Jesus. Escreve, João, essa carta, envia para o anjo da igreja. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O Senhor Jesus Cristo viu aquela igreja em falta. Jesus Cristo, Ele conhece as obras. Ele sabe de todas as coisas. E Ele vendo que aquela igreja não era nem frio nem quente. E Ele fala: quem dera fosses frio ou quente. Mas assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Um povo frio é um povo que não conhece Deus ainda. Ainda não recebeu a revelação. Não sabe quem é Deus, não conhece a palavra. Uma igreja quente, um povo quente, é um povo que conhece Deus e pratica Deus, vive na essência de Deus, na essência do primeiro amor, na essência das primeiras obras. Está sempre na presença de Deus, praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. É um povo quente. Um povo morno é um povo que conhece a verdade, sabe como é que faz, mas não pratica a verdade e não faz como tem que fazer. Aborrece Deus, entristece Deus. Faz o Criador ficar aborrecido, triste, por conta das obras, das práticas. E Jesus, vendo ali, conhecendo todas as coisas, como Ele conhece, Ele falou: conheço as suas obras. Ele falou, está escrito: conheço as tuas obras.
que nem és frio nem quente, quem dera, ó, fosses frio ou quente. E se é quente, agrada a Deus, dá prazer a Deus. Mas quando é morna, só aborrece ao Criador, entristece o Criador. O Senhor Jesus Cristo quer que a pessoa pratica Ele, põe Ele em prática, creia nele, confia nele, aplica o coração nele, e as pessoas não fazem isso. Essas pessoas, elas tornam-se pessoas mornas, não agradam a Deus, não dá prazer a Deus. Deus, Ele conhece as obras dos homens na terra, homens e mulheres, daquilo que cada um faz na terra. E quando conhece a verdade e não pratica a verdade, essa pessoa é morna. E o Senhor está falando, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque é algo que dá nojo ao Criador, ao Todo-Poderoso Deus. Como esses dias o Espírito Santo falando comigo que há muitas almas podres, e almas podres não entram no reino dos céus, almas estragadas, e é necessário conservar nossa alma para o Criador, para o Todo-Poderoso Deus. E o Senhor Jesus Cristo continuou falando, versículo 17, ó, ouvindo o que eles falavam, pois dizem, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam tão ricos, aparentemente tão abençoados, que eles falavam essas coisas, e Jesus ouvia. Ou seja, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Ou seja, expulsou Jesus daquele lugar. Expulsou a presença do Senhor daquele lugar. E Jesus falando, João, escreve aí, eles não sabem, ó. Eles nem sabem que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esses aqui são os verdadeiros pobres. Esses são os pobres. Aparentemente são ricos, mas são pobres. Porque falta a presença do Senhor Jesus, falta Jesus com eles. O Senhor Jesus, Ele é onipresente. Mas uma coisa é Jesus estar comigo e ser comigo. E outra coisa é Jesus ser contigo e estar contigo. É diferente. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas a diferença está no coração do homem, no coração da mulher. Se está com Jesus ou não. No caso desse povo aqui, não estava com Jesus. Então, Jesus via eles como um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí Jesus dá conselho, ó, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus Cristo falou, escreva aí, João. Eu vou dar conselho para eles. Eu vou dar conselho para eles. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ou seja, tenha dentro de ti a certeza e a convicção da tua salvação. Que você foi provado e aprovado. Você é um ouro refinado. Comprar ouro é não desistir do Senhor Jesus, é permanecer com Ele na alegria e na dor, na riqueza e na pobreza, em todo momento da tua vida. Permaneça com o Senhor Jesus, estando bem ou estando mal, não abre mão do Senhor Jesus. Essa pessoa, ela torna ouro refinado pelo fogo, pelas provas, pelas lutas. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, santifica no Senhor Jesus, santifica nele, veste vestiduras brancas. Sede santos como eu sou santo, Jesus está falando. Vestiduras brancas, não essas vestes não, mas dentro da pessoa, vestiduras brancas, santificação. Não vai envergonhar a pessoa não vai ser envergonhada. É certo de que ela vai ser honrada pelo Todo-Poderoso Deus. E colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Ou seja, tira essa cegueira espiritual. Quando a pessoa recebe esse colírio, que é a palavra de Deus,
a presença de Deus, o Espírito Santo falando, o coração dessa pessoa, a mente abre, o coração abre, os olhos espirituais abrem. Essa pessoa, ela recebeu o colírio nos olhos. Essa pessoa já não vê, já não olha como ela olhava antes, ela já não vê como ela via antes. Ela vê pelos olhos da fé, os olhos espirituais, porque foi ungido os olhos dessa pessoa. Essa pessoa, ela mudou, ela está mudada, ela está mudada. Ela recebeu desse colírio, o colírio que o Senhor Jesus Cristo dá para todo aquele que inclina os ouvidos e abre o coração, recebe a palavra de Deus e põe em prática. Ele unge os olhos dos servos e servas dele, para que tenha visão, para que tenha visão, para que possa ver com os olhos espirituais aquilo que os olhos da carne não veem. Porque quem vê com os olhos da carne somente, essas pessoas são cegas. Jesus falou que eles eram cegos, assim como hoje o Espírito Santo está falando, essas pessoas são cegas. Pessoas que não veem com os olhos espirituais. Os olhos que estão dentro da mente, dentro do coração, dentro da cabeça do ser humano. Não é esses olhos carne, mas os olhos da fé, os olhos espirituais, que vê o sobrenatural de Deus. A pessoa está no deserto, mas ela está vendo um jardim. Dentro do deserto tem um jardim que ela consegue ver. Aparentemente ela não tem nada e ao mesmo tempo ela tem tudo, porque ela está olhando com os olhos da fé, com os olhos espirituais que recebeu esse colírio. Esses aqui são os verdadeiros ricos. Esses do versículo 17 que nós lemos agora há pouco, esses aí são os verdadeiros pobres, que aparentemente são ricos. São ricos, mas são miseráveis, pobres, cegos e nu, são infelizes. Esse versículo 18 são os verdadeiros ricos, provados e aprovados, vestiduras brancas, colírio nos olhos, ouro, vestes brancas e colírio. Foi provado e aprovado, é santificado, tem os olhos espirituais abertos, ele vê com os olhos espirituais, ele não vê como o mundo vê, ele não vê como o homem natural vê, ele vê como o homem do sobrenatural, ele vê como o homem sobrenatural vê. Os olhos espirituais abertos, recebeu desse colírio, é homem diferente, é mulher diferente. Parece que nada está dando certo para a pessoa, mas para ele não, está dando certo sim. Deus está agindo, Deus está no controle. Deus está no controle. É perdição para quem está cego, espiritualmente falando, mas quem vê espiritualmente, tem vida aí. Tem vida. Parece que está morto, mas tem vida aí. No versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus falou para aquele povo, hoje o Espírito Santo está falando. Ele repreende, disciplina, ensina o quanto os ama. Jesus ama a pessoa. Quando ele repreende, quando ele disciplina, é porque ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende do quê? Dos pecados, dos erros, das falhas. E se converta ao Senhor de fato e de verdade. É isso que ele quer do homem e da mulher. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta é o coração. Esse bater é a palavra que está sendo pregada. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou no teu coração pregando. Abre teu coração. Se você abrir teu coração, eu vou entrar na tua vida e vou fazer uma festa. Vou festejar contigo e você comigo. Eu contigo e você comigo. Nós vamos fazer uma festa. Você vai sentir alegria como você nunca sentiu, paz como você nunca sentiu. Você vai viver o que você nunca viveu, porque você inclinou os ouvidos, abriu o coração, Jesus entrou na tua vida e mudou a tua vida, transformou a tua vida, porque você deu ouvido a Ele. Você abriu o coração. Eis que estou à porta e bato, eis que estou pregando no teu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu contigo e você comigo. Nós dois vamos fazer festas.
solidão já era, tristeza já era, depressão já era, sofrimento já era, porque Jesus está comigo. Vou ser feliz aonde eu for, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Ainda que todo mundo me abandona, Jesus Cristo falou que vai fazer uma festa entre Ele e eu e Ele, nós dois. Nós vamos sentir muita alegria, muita paz, vida como eu nunca tive. É isso que Jesus está falando comigo e com você. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Louvado seja Deus. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que não desiste do Senhor Jesus. O vencedor. Assim como eu estou sentado no trono do meu Pai, assim esse que não desistir de mim vai sentar no meu trono. Ou seja, aonde eu estou, você também vai estar. Aonde eu moro eternamente, você vai morar eternamente. Jesus Cristo está falando aqui de salvação, de vida eterna, de um final feliz. Você quer ter um final feliz? Então ouve, creia, obedece, pratica. Quem dera se fosse frio ou quente. Mas porque não és quente nem frio, é morno, estou a ponto de vomitar-te da boca. A pessoa sabe como é que faz e não faz. Conhece a verdade e não pratica a verdade. Aquelas pessoas que conhecem a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas não põem em prática. Sabe que tem que orar, sabe que tem que jejuar, sabe que tem que obedecer, sabe que tem que fazer o que é certo, o que é correto, sabe que tem que agradar o poderoso Deus, sabe que tem que deixar de fazer as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus e a pessoa não faz. Esse é o morno. É o morno. E a palavra de Deus diz que assim como é o sacerdote, é o povo. Se o sacerdote é assim, o povo é assim também. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. São palavras do Senhor Jesus, depois de morto e ressuscitado, sentado à destra do Pai, ditando e o apóstolo João escrevendo esta carta para o anjo da igreja em Laodiceia, naquela cidade. Se você procurar essa cidade, você não vai achar, muito menos a igreja naquela cidade. É certo que não deu ouvido, é certo que não deu crédito, é certo que não praticaram aquilo que Jesus desejava, aquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus esperava deles. E Jesus mandou essa carta para eles para quê? Para poder livrar, protegê-la, guardá-la, salvar, para existir até no dia de hoje. Mas se você procurar, você não vai achar. Louvado seja Deus, creia na palavra, confia na palavra, ponha a palavra de Deus em prática. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, hoje e todo sempre. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus na sua vida, você que já se inscreveu. Estou orando pela tua vida. Hoje mesmo estava orando pela tua vida. Dia e noite eu oro pela vida dessas pessoas, que Deus possa suprir a necessidade de cada uma delas. Que Deus possa cuidar do coração, da vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Essa pessoa nesse canal, escreveu neste canal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa pessoa que crê na palavra que está sendo pregada. Pai, em nome de Jesus, guarda essa pessoa, protege essa pessoa. Que o Senhor possa suprir as necessidades dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.